Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, estamos começando essa mensagem para a glória de Deus. A palavra de Deus fala, a palavra dele é espírito e vida. A palavra de Deus nos traz espírito e nos dá vida. A palavra de Deus é a verdade. Amém? Muitas pessoas confiam e acreditam em muitas coisas, mas o povo de Deus crê e confia na palavra, na santa palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa força, nosso escudo, a nossa proteção. Nós nos baseamos, a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança tem que ser baseado na palavra, nas sagradas escrituras. Nós não podemos confiar em palavras, em promessas de homens, porque a palavra fala que o homem se corrompe e é corrompido. Amém? É corrompido. Muitas vezes, como está escrito na palavra, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. A raiz do dinheiro causa muito mal, muito sofrimento toda a vida do homem. Mas o coração que estiver voltado para Deus, para o Senhor Jesus, será abençoado, será ajudado. O coração cheio do Espírito Santo é cheio de certeza que o dia de amanhã será melhor do que hoje. Amém? Tenha certeza que Deus ele cuida de nós, da nossa casa, da nossa família. Deus ele é maravilhoso. Amém? Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Quero orar pela sua vida. Quero de todo o meu coração pedir, implorar para que Deus venha olhar para cada um de nós. Para que Deus venha olhar para a sua família, para que Deus venha olhar para você, olhar para nós, para que Ele tenha misericórdia. Feche os olhos, coloque a mão no seu coração. Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Israel. Espírito Santo de Deus, mais uma vez, Senhor, nos apresentamos diante do Senhor em oração. Porque sabemos que o Senhor é onipresente, onisciente, onipotente. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, só o Senhor é o Deus Altíssimo. Mas te pedimos, Senhor, apresentamos a nossa causa ao Senhor Justo Juiz. A causa do teu povo que tem enfrentado e passado muitas provas, muitos sofrimentos, Senhor, muitos problemas. As tempestades têm sobrevindo sobre o teu povo, sobre a igreja. Mas aquele que olhar para o Senhor não vai naufragar, como Pedro afundou. Nós vamos olhar somente para o Senhor. Ore o Senhor em favor dessa pessoa que está ouvindo essa oração agora. Essa pessoa que carrega uma tristeza, uma angústia dentro do coração por causa dos problemas que tem enfrentado agora. Problemas em sua saúde, Senhor, toca para trazer a cura. Essa pessoa que se encontra triste por causa do familiar, do ente querido, Senhor, que está dominado, está escravizado por causa de vício, Senhor. Vício das drogas, Senhor. Do cigarro, do álcool, da vida de criminalidade, de drogas, Senhor, tem misericórdia. A família dessa pessoa que tem andado em más companhias, sim, Senhor, e tem trazido muita preocupação, muita tristeza ao coração dessa pessoa. Senhor, toca, venha quebrar as maldições. Venha restaurar a casa, a família, o casamento dessa pessoa. Faz o que a mão do homem não pode fazer, Senhor. Faz o que aconselhamentos humanos não podem fazer. O Senhor tem poder para fazer nova todas as coisas. Faça, Senhor, pelo poderoso nome de Jesus e pelo sangue de Cristo. Faça para a glória do Senhor. Senhor Jesus, o Senhor venha nos lavar no teu sangue, Senhor. Venha tirar a tristeza, a angústia, o desespero. Essa pessoa que se encontra triste, angustiada, abatida, Senhor. Essa pessoa que se encontra fraca, se encontra desanimado. Ó Deus, o Senhor Deus que dá força. O Senhor Deus que dá ânimo. O Senhor Deus que renova nossas forças e nós subimos e voamos como águias. Renova nossas forças, Senhor. A força do teu povo. Essa pessoa que tem enfrentado tantas dificuldades, tantos problemas, que se encontra enfrentando problemas na vida financeira, que se encontra desempregado, Senhor. Essa pessoa que tem passado privações, provas e muitas vezes passado necessidades. Senhor, abre a porta de um trabalho abençoado. Sim, Senhor. Julga a causa na justiça que se encontra amarrada. Essa pessoa que tem... pessoas devem e não pagam. Essas pessoas que devem pagar, Senhor. Venha fazer o que é justo, o que é direito. Supra, Senhor, as necessidades do teu povo, como está escrito na palavra.
buscar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Acrescenta o que falta na vida do teu povo, Senhor. Nós entregamos, Senhor, a vida do teu povo em tuas mãos. Traga paz, traga alegria, Senhor. Enche o coração dessa pessoa da certeza, da fé, que o Senhor vai ajudar, que o Senhor vai honrar, que o Senhor vai trazer paz, que o dia de amanhã será melhor, porque o Senhor está conosco, que o Senhor já está abençoando. Nós ligamos e profetizamos vitória, Senhor, na vida do teu povo. Ligamos vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você quer que diga amém? Diga glórias a Deus. Amém. Vamos meditar na palavra de Deus agora, a Bíblia Sagrada. Você que tem e você quiser acompanhar, abra. Abra a Bíblia no livro de segundo Samuel, no capítulo 9. Antigo Testamento. Segundo livro de Samuel, no capítulo 9. Se você quiser acompanhar, pega a Bíblia aí. Segundo livro de Samuel, capítulo 9. Amém? Você que tem a Bíblia, coloca a sua mão direita na Bíblia, na palavra. Você que não tem, coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Vamos pedir direção para Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Fala conosco através da tua palavra, Senhor. A palavra do Senhor nos dá direção, nos dá vida. Espírito Santo de Deus, tudo que venha a ser falado, seja revelado e seja da tua vontade. Nós entregamos a revelação, nós entregamos a direção, tudo em suas mãos, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Amém? Nessa palavra que nós vamos ler, livro de 2 Samuel, no capítulo 9, fala a respeito da bondade de Davi, como está escrito. O título é, a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Davi fez uma aliança com Jonatas. Quem foi Jonatas? Jonatas era um dos filhos de Saul, o primeiro rei de Israel. Amém? E Davi e Jonatas tinham uma amizade muito grande, muito grande. A palavra fala que Jonatas e Davi se apegaram como irmãos. A amizade dele era muito grande. E Jonatas e Davi fizeram uma aliança. Aliança do quê? Jonatas pediu para que Davi fizesse aliança. Porque Jonatas sabia que o próximo rei que iria governar Israel e ser o novo rei do povo de Deus, dos filhos de Israel, seria Davi. Porque Davi já tinha sido ungido rei. Amém? Mas Saul ainda estava no trono. Mas a palavra fala que Deus havia rejeitado Saul. Saul foi rejeitado por Deus. Deus o rejeitou. Escolheu Davi. E Jonas, sabendo disso, que o próximo rei seria Davi. Ele fez uma aliança. Aliança do quê? De não matar, não exterminar a sua descendência. Mas pelo contrário, que a descendência dele, Davi, tratasse com amor, com misericórdia e compaixão. Amém? Saul morreu. Jonatas morreu na mão dos inimigos. Mas a palavra fala que restaram um filho. Filho chamado como? Um filho chamado Mefibosete, um dos filhos de Jonatas. Amém? Para você compreender melhor, fala assim, você quiser depois ver na sua Bíblia, no livro de 2 Samuel, mesmo livro, no capítulo 4, versículo 4, fala assim, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés, Mefibosete. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chega a notícia da morte de Saul e Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. O que acontece? Quando chegou a notícia que Saul e Jonatas e o povo de Israel foi vencido pelos inimigos na guerra, a ama
a cuidadora dessa criança, Mefibosete, um dos filhos de Jonatas, amém? Pegou ele para fugir com ele e esconder. O que acontece? Ela, nos seus braços, o derrubou. A palavra fala que ele ficou aleijado de ambos os pés. Ele ficou manco. Ele ficou aleijado. Ele ficou paralítico. Amém? Ou melhor, ele ficou manco dos dois pés. Ele não conseguia ficar de pé. E a palavra fala que ele fugiu. Essa ama dele fugiu e o escondeu. Por que escondeu? Porque antigamente era costume de, quando o rei tomava posse, ele exterminava, ele matava toda a descendência do antigo rei. Para quê? Por que ele fazia isso? Para que não houvesse rebelião futura. Era costume isso antigamente dos reis. Quando ele tomava um reinado, ele vencia outro rei e tomava posse do reino, ele matava, ele exterminava, ele acabava com toda a sua descendência do antigo rei. Para que no futuro não houvesse rebelião contra ele, ele sofresse o risco de perder o reinado. Fala assim, ó, a palavra agora, 2 Samuel, capítulo 9. Disse Davi, olha lá, o título é A Bondade de Davi para com o filho de Jonas. Disse Davi, resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonas? Por que por amor de Jonas? Porque Davi tinha feito uma aliança com Jonas, filho de Saul, que ele não ia matar a descendência dele, mas pelo contrário, ia cuidar dos filhos dele. Que coisa maravilhosa. Continua, fala assim, ó, versículo 2. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no e viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei, és tu Ziba? Respondeu ele, eu mesmo, teu servo. Diz o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use misericórdia? Para que eu use... Disse-lhe o rei, não há ainda alguém na casa de Saul para que use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu o rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado ambos dos pés. Essa criança que tinha 5 anos, ela ouviu a notícia que o seu avô e o seu pai haviam sido mortos. E essa criada, a cuidadora, pegou ele e o levou. E durante a jornada, o caminho, essa criança caiu e ficou manca, aleijada dos 2 pés. E Davi perguntou a esse Ziba, antigo servo de Saul, existe mais alguém da casa de Jonatas para que eu use de bondade e misericórdia por causa da aliança que ele fez com Jonatas? Aí Ziba falou assim, existe um filho dele, que é o quê? Que é aleijado. Que coisa forte isso. Ainda há um filho de Jonas, aleijado de ambos os pés. Continua falando assim, E onde ele está? Davi perguntou. Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. O que era? Quem era Maquir? Maquir era um sheik, um homem muito rico. E a ama dessa criança, a cuidadora de Mefibosete, filho de Jonatas, estava lá. Esse homem, Maquir, esse sheik, esse homem muito rico, estava cuidando dele. Amém? Aí, Davi perguntou, olha, Ziba, tem algum dos filhos de Jonas ainda vivo? Falou, tem. Um aleijado dos pés. E onde ele está? Ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. O que significa Lodebar? E quem morava nessa cidade de Lodebar? Lodebar, as pessoas que moravam lá, quem morava na cidade de Lodebar? Essas pessoas, olha lá.
Era um lugar do quê? De miséria. Não tinha pasto. Os pastos que tinha lá eram secos. Pasto de sequidão. Os pastos eram secos. E quem morava lá também? Pessoas doentes. Pessoas muito pobres. Mas só isso? Não. Também morava lá refugiados de guerra. Foi levado lá. Por que foi? Porque Mefibosete foi levado para lá. Porque a ama dele, cuidadora dele, sabia que a tradição dos reis era matar toda a descendência. Ele estava lá, uma cidade de refúgio. Uma cidade o quê? Uma cidade que havia muita miséria, muito sofrimento. Havia muitos pobres lá. Os pastos não ficavam verdes. Havia muito sofrimento nesta terra. Ele estava lá, o filho de Jonas, o filho daquele que Davi tinha feito uma aliança que iria cuidar. Como que Deus é maravilhoso. Deus jamais se esquece daquela pessoa que está desamparada. Deus jamais se esquece daquela pessoa que está abandonada. Deus jamais se esquece daquela pessoa que, aos olhos, como ele falou, esse Ziba, era servo, era escravo de Saul. Falou assim, ó, olha, existe um filho dele, um aleijado que está morando lá em Lodebar, na casa de Maquir. Não chamou nem por nome. Chama ele de aleijado. Mas Deus jamais se esquece de nós. Mesmo que aos olhos deste mundo, você, cada um de nós, estivemos passando por muitos problemas, e aos olhos do mundo, nós somos considerados como nada, como ninguém, mas nós somos propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso. O nosso nome não está escrito em nome de homens, que a terra, a traça e a ferrugem vai consumir, o pó vai consumir, vai ser consumido pelo pó, pela terra, pelo tempo. Nosso nome está escrito como está escrito, o Senhor Jesus falou. Os discípulos voltaram para o Senhor Jesus falar, se alegraram. Mestre, os demônios nos obedecem por causa do teu nome. O Senhor Jesus falou para ele, olha, não se alegre porque os demônios obedecem a vocês. Se alegre porque o nome de vocês está escrito, arrolado nos céus. Nosso nome está escrito no céu, no livro da vida. Nós não somos abandonados, nós não estamos sós. Esse jovem, desde criança morava nessa cidade de Lodebar, uma cidade onde vivia pessoas miseráveis, uma cidade onde vivia muitos pobres. Os pastos lá era seco, havia uma miséria. Lá viviam os refugiados de guerra, os sentenciados à morte. Ele estava lá com medo. O medo do quê? De ser morto por Davi. Mas Deus fez Davi lembrar da aliança que ele tinha feito com Jonas. Deus jamais se esquece de nós. Deus jamais se esquece um dia daquela pessoa que fez uma aliança, mesmo aquela pessoa que está longe, está afastada, chamado desviado, desengrejado. Deus jamais se esquece dessa vida. Deus ainda tem aliança e compromisso. Continua falando assim, ó. Versículo 5. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se prostrando com o rosto em terra. Disse Davi, Mefibosete? Esse disse, eis aqui o teu servo. Olha que coisa maravilhosa. Aquele jovem que estava abandonado, refugiado, com medo de ser morto por Davi, o novo rei, o rei de Israel. Quando ele chegou lá, a primeira coisa que ele fez, ele colocou o rosto em terra, se prostrou diante do rei Davi. Aí Davi perguntou, você é Mefibosete? Aí ele falou assim, o que ele falou? No versículo 6, e ele disse, eis aqui teu servo. Que coisa maravilhosa. Deus conhece o coração do homem humilde. Deus, se você tiver um coração humilde, Deus ele vai te exaltar. Mas nunca pensa que você conquistou algo por causa dos seus conhecimentos, pela força do seu braço. Porque se Deus ele tocar em uma veia, entupir uma veia nossa, nós descemos para o pó. Se Deus ele tirar nossa respiração,
Acabou-se o nosso nome, acabou a nossa vida neste mundo. Tudo está na mão de Deus e tudo é de Deus. Nós temos que ir com coração humilde. A nossa família é de Deus. Nosso trabalho foi Deus que deu. A saúde Deus nos dá. É Deus que tem sido o meu ajudador. É isso que nós temos que pensar todo dia da nossa vida. Diga glórias a Deus. Deus é bom e é maravilhoso. Deus tem que cuidar de nós. Não só isso, no versículo 7 fala assim, ó. Então lhe disse Davi, não temas. Que palavra maravilhosa. O que significa a palavra não temas? Não tenha medo. Não tenha medo. Porque Mefibosete pensava que o rei mandou seus soldados o buscarem para o matar, para acabar com a linhagem de Saul. Mas não. A primeira coisa que Davi perguntou é: você, Mefibosete? Mefibosete falou assim: eis aqui o teu servo. Aí Davi falou assim: olha, não temas, não tenha medo. Deus ele fala para mim e para você: não tema, não tenha medo. Não tenha medo dos problemas que você está passando. Maior Deus que nós cremos do que o problema que nós enfrentamos. O diabo pode se levantar, mas a palavra fala que ele vai fugir por 7 caminhos. Amém? Ele pode vir, mas se Deus, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, for conosco, ninguém vai poder conosco. Ele vai enviar fogo do céu, vai queimar todas as trevas, ilumina nossos caminhos. Diga a glória a Deus. Continua a falar assim, versículo 7. Então lhe disse Davi, não temas, porque eu usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás para sempre a minha mesa. Que coisa maravilhosa. Davi falou assim para ele, Mefibosete pensando que ia morrer naquele dia, porque essa era a tradição. Mas Mefibosete não sabia que Jonas e Davi tinham uma aliança. Davi fez uma aliança. O homem de Deus ele cumpre, ele guarda a palavra, a promessa. O que nós prometemos, nós temos que cumprir. Não só para com Deus, mas para com as pessoas também. Nós temos que ser homens. Primeiro, antes de sermos homem de Deus, antes de você ser mulher de Deus, você tem que ser homem de verdade e mulher de verdade. O que você prometeu, você tem que cumprir, tem que ter palavra. Davi prometeu para Jonas que ia cuidar da família dele. E cuidou. E falou a primeira coisa, falou assim, não temas. Eu vou ser bondoso com você. Olha, as terras que eram do seu avô e do seu pai, eu vou restituir para você. Mas não só isso. Eu vou dar para você a herança que era de Saul, do seu avô e do seu pai, Jonas. Eu vou dar para você novamente. Vou entregar novamente para você. Vou restituir para você a herança. Mas não foi isso. Você vai comer o pão na minha mesa. Que coisa maravilhosa. Você imaginou isso? Ele ia ser tratado como filho de rei. O filho do rei. Quantos filhos tinha Davi? Tinha 17 filhos. Mas a palavra fala que ele ia ser tratado como filho. Come a mesa. Quem come a mesa? O filho. O filho come a mesa. Ele ia ser tratado como um filho. Aquele que era aleijado. Aquele que morava em Lodebar, onde havia miséria, sofrimento. Ele ia comer na mesa do rei de Israel. Mas não só isso, olha lá. Continua a falar assim, ó. Olha lá. Versículo 8. Então se inclinou e disse, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Olha que Mefibosete falou, Senhor, quem sou eu? Eu sou como um cão morto para que o Senhor olhe para mim. Que coisa maravilhosa. Ele se humilhou. Quem tem um coração humilde se humilha diante de Deus, Deus o exalta. Só Deus é Deus, só Deus é grande, só Deus é. Olha lá. Chamou, versículo 9. Chamou a Ziba. Quem que era a Ziba? Era servo de Saul, o avô de Mefibosete. Era servo dele, do avô dele. Então chamou Davi a Ziba, servo de Saul. Ele disse, tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa, dê ao filho de teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que na casa do teu senhor
tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerás pão para sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Davi falou assim, olha, você, Ziba, que era servo de Saul, você vai cuidar do neto agora, Mefibosete. Você vai cuidar da terra. Você vai colher o fruto. Você vai colocar o pão para a família de Mefibosete. Você vai cuidar dele. Mas ele, Mefibosete, o neto de Saul e filho de Jonas, ele vai comer para sempre na minha mesa. E a mesma coisa está falando assim, olha, eu estou adotando ele como filho. Ele será meu filho. Eu vou cuidar dele por amor de Jonas. Aliança. Olha que coisa maravilhosa. Deus é bom. Deus, ele fala assim para nós, não temas. Deus cuida de nós. Deus cuida de você, da sua família. Deus não vai deixar de te desamparar, não. Deus não vai deixar faltar nada para você. Mesmo quando Deus nos chamar, nós não estivermos mais aqui. Se nós tivermos uma aliança com o Todo-Poderoso, Ele, o Altíssimo, aquele que promete e cumpre, que tem poder para ele fazer infinitamente mais que pensando no que desejamos, Ele vai cumprir e vai cuidar da nossa família. Diga glórias a Deus. Continuando a falar assim, ó. Versículo 11. Disse Ziba ao rei, segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda o seu servo, assim farei. Comeu, pois, Mefibosete à mesa do rei. Como o quê? Como um dos filhos do rei. Davi o adotou como filho. Aquele que estava jogado. Aquele que é lembrado como um aleijado filho de Jonas, era tratado como filho de rei. Deus quer nos tratar como filho de rei. Que coisa maravilhosa. Que história maravilhosa. Continuando a falar assim, versículo 12. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quanto moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Pode fechar a Bíblia, a palavra de Deus. O que nós entendemos com essa palavra? Que Deus jamais se esquece de nós. Deus jamais vai se esquecer da nossa família. Davi tinha feito uma aliança com Jonas. E Deus que fez Davi lembrar dessa aliança. E falou assim, olha, tem mais algum filho de Jonas? E esse Ziba, que era servo de Saul, estava servindo Davi, falou assim, olha, existe um. Não chamou nem pelo nome. Existe um que está aleijado de ambos os pés. Quem quer ser aleijado? Era o filho de Jonatas, Mefibosete. Davi falou assim, ó, eu vou restituir toda a terra do seu avô e do seu pai. Eu vou dar para você de novo. E Ziba vai ser o seu servo, a família dele vai ser os seus escravos, vai ser seu empregado. Mas não só isso, eles vão trabalhar para você. Você vai ter a tua terra, você vai ter a tua renda, você vai ter prosperidade para você e para sua família. Mas eu quero, Davi fala assim, ó, você vai comer pão na minha mesa como filho para sempre. Deus quer que a gente venha comer pão na mesa dele como filho. Nós somos filhos de Deus, Deus cuida de você e cuida da sua família. Diga a glória a Deus. Se você quiser pegar o copo com água, eu quero fazer uma oração por você agora. Feche os seus olhos, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Nós te agradecemos por essa mensagem, por essa palavra, Senhor. Que história maravilhosa. Desse jovem dessa pessoa, esse jovem que estava abandonado, morando em Lodebar, uma cidade onde havia refugiados de guerra, pessoas miseráveis, muitos pobres. Os campos lá não floresciam. Ele estava lá, sofrendo. Mas o Senhor lembrou Davi, da aliança que já tinha feito com o pai dele, com Jonas. O levou para casa e o tratou como filho. Ele comia à mesa do rei. E é tratado como filho. Ah, Senhor, coloca no coração dessa pessoa, na mente dela, que o Senhor nos trata como filho. Independente do problema, na situação que temos enfrentado, o Senhor jamais se esquecerá de nós, jamais vai esquecer da nossa descendência. Senhor Jesus, o abençoa. Abençoa todo, Senhor. Que a presença, os anjos do Senhor esteja na casa dessa pessoa, trazendo muita saúde, trazendo muita paz. Enche o coração dessa pessoa no teu Espírito Santo. Encha de fé, de esperança, de amor. Encha, Senhor, da alegria da tua salvação. Da alegria da sua salvação, da tua paz. Consagra, Senhor. Que beba da água que escorre do trono do Senhor e receba a vida.
nós profetizamos e ligamos todos abençoados pelo poderoso nome de Jesus e pelo sangue de Cristo. Amém. Graças a Deus. Todos bebam da água com fé. Diga glória a Deus. Amém? Creia, creia. Deus, ele vai te abençoar grandemente. Já está abençoando. Ele abençoa mais ainda. Convido todos para estar na igreja. Que dia? Estaremos na igreja no domingo. Domingo estaremos na igreja buscando a presença da face de Deus. Amém? Será um domingo de bênção. Eu tenho certeza que Deus vai derramar o poder, a força que vem dos céus, e você será cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Fique na paz de Cristo. Que a mão de Deus seja sobre a sua vida, trazendo muita paz, muita saúde, muita prosperidade. Fique na paz de Deus.